Medidas como tornar permanentes a reserva de vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência são suficientes para diminuir a desigualdade, Alexis? Eu acho que não são suficientes, não. Eu entendo a necessidade de a gente resolver essa questão da desigualdade que nós temos hoje na sociedade e ela está presente e não há o que se discutir. Mas se a gente quer de fato resolver esse problema, nós temos que trabalhar na base, na educação fundamental de qualidade para todos os cidadãos brasileiros, independentemente de orientação sexual, de raça, religião, o que seja. E essa é a grande falha. É aí que a gente não resolve o problema. Quando a gente fica estabelecendo cotas na universidade, nós estamos atacando a consequência e não a causa do problema. Eu entendo que a consequência tem que ser atacada por um momento de extrema urgência, de imediatismo. Mas se a gente não atacar a causa, nós vamos ficar eternamente com essa política de cotas que não vai resolver e que o Brasil vai gastar muito dinheiro e que nós não estamos nem premiando aquilo que deveria ser premiado, que é a competência. Então eu entendo que nós temos que modificar e focar muito mais na educação fundamental para termos pessoas de pé de igualdade para poder competir com essas vagas. E assim a gente resolve o problema atacando a causa. Muito bem, atacar a causa. O Alexis fala sobre avaliação e essa avaliação acontece de 10 em 10 anos nessa lei. Foi isso que foi feito ontem pelo Congresso, aliás, com 1 ano de atraso já. Porque justamente ataca-se aí a consequência, como diz o Alexis, e aí precisa se cuidar dessa geração, Gabi, que já entrou no sistema com o pé de desigualdade, então é difícil falar em competência quando o ponto de partida é diferente e é disso que a gente está tratando. Só que desses 10 anos, a gente não tratou a causa também, então perdeu-se mais 10 anos aí para melhorar a educação básica, ou seja, precisa de 10 anos com cotas e agora, com urgência, olhar para a base. Com certeza, Lu. Na verdade, é uma boa ideia, Alexis. De repente, a gente poderia estipular cotas já desde o ensino básico, inclusive nas escolas particulares, né? Porque, de alguma forma, elas estão explorando o serviço público. Então, quem sabe a gente não estende o ProUni ou a lei de cotas também para o ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, não é mesmo? Porque o que a gente vê hoje é um ensino público de péssima qualidade, uma desigualdade econômica, social e racial também na base, em que os filhos das elites têm a melhor educação, uma educação de primeiro mundo, né? Uma educação em escolas bilíngues, europeias e com os melhores métodos de ensino, e a gente fica aqui discutindo na escola pública se o aluno da escola pública vai ter ou não direito a acesso a livros, né? A livros didáticos. Né? Tem governo aí querendo deixar o livro só no computador, na internet, se a maioria da população brasileira não tem nem acesso à tecnologia e a um computador, a esses bens. Então, a gente está num país que tem muita desigualdade e não adianta, a gente vai ter que ter cota enquanto existir desigualdade, porque quando a gente vive em uma situação, né, em que as pessoas não têm os mesmos acessos, as mesmas oportunidades, não tem nem como dizer que a cota não é necessária. E isso a gente tem tratados internacionais, é uma coisa que é consenso já no Brasil e no mundo, que quando uma parte da população foi negada historicamente de ter acesso a direitos, como é o caso das mulheres com relação aos direitos políticos e das pessoas negras com relação a todos os direitos, as cotas são necessárias até a gente atingir a igualdade. Então, se a gente vai daqui de 10 em 10 anos renovar as cotas, aprimorar as cotas ou aumentar as cotas, que seja assim, até que os agentes públicos e nós, como sociedade, criemos vergonha na cara e passemos a combater de fato a desigualdade na base. Muito bem, Tiago. Olha, Lu, o problema é que os agentes públicos não criam vergonha na cara.
né? E o que acontece é que a gente vê essas inúmeras leis que são criadas. Vou dar um exemplo em outro setor agora. Foi aprovado recentemente, né, no Congresso a questão de valorizar mais os votos em pessoas negras nas eleições. O que os partidos políticos estão fazendo agora? Buscando anistiar aqueles partidos que não cumpriram, que eles mesmos aprovaram um ano atrás, um ano e pouco atrás. Então, os políticos, infelizmente, né, boa parte deles, né, não tem essa vergonha na cara para resolver o problema. Quando a gente transforma um projeto que é temporário, porque ele visa resolver, né, ele endereçar uma questão que está na base, como muito bem foi colocado por todos aqui, em permanente, está havendo quase que uma admissão que você não vai resolver o problema da base. Por que a política de cotas foi instaurada como uma política temporária, que se valia por 10 anos? Porque acreditava-se que é algo que deveria ser por um período de tempo enquanto você resolvia o problema. Quando você transforma ela em uma política permanente, ainda que haja uma avaliação, né, a cada 10 anos, ela agora é uma política permanente, você está admitindo que daqui a 30, 40, 50, 60 anos você não vai ter resolvido o problema e por isso você precisou transformar essa política numa política permanente. O país que eu acredito é um país que gera igualdade de oportunidades a todos. É um país onde, independente de quem é o seu pai, a sua mãe, de onde é que você nasceu, você vai ter condições iguais de competir, né, para entrar na universidade que você queira, para ter a profissão que você queira ter, e não que os fatores relacionados à sua raça, à sua faixa social, ao estado que você nasceu, se você veio da capital, do interior, influencie tanto no seu futuro quanto aqui no país. E quando a gente aprova de forma permanente uma política que deveria ser temporária, né, a gente está admitindo que nós vamos continuar errando na causa raiz do problema. Quando que nós vamos começar a discutir de fato aqui a melhoria da qualidade na educação básica no Brasil? Eu fiquei 4 anos na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados e, infelizmente, o que eu menos ouvi naqueles 4 anos foi a palavra aprendizagem, foi a palavra melhoria da qualidade de ensino. A gente vê a discussão educacional no Congresso basicamente reduzida a temas ali secundários, a temas corporativistas, a benefícios setoriais para cá, benefícios setoriais para lá, enquanto políticas públicas que vão permitir com que o país não precise de cotas para que todos tenham competição de igualdade na hora de ingressar na universidade, são infelizmente deixadas em segundo ou terceiro plano. E o que houve ontem na Câmara dos Deputados, para mim, transformando essa lei que deveria ser temporária numa lei permanente, é uma admissão de que nós vamos aí perpetuar a falta de prioridade na educação básica no Brasil. Tiago, esse país que você acredita, eu acho que é o país que todo mundo acredita aqui, só que ele não é o Brasil ainda, pelo menos é o Brasil de hoje. Não é o Brasil, né? É um país que é extremamente desigual na base, é um país onde as crianças de comunidade, quando não estão assassinadas, como o outro Tiago, seu xará, que foi assassinado durante uma operação policial anteontem na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, de domingo para segunda, é um país que para durante muitos dias por ano por conta de tiroteios e as crianças não vão à escola. É um país que se rouba merenda, é um país que crianças ainda atravessam rios para tentar chegar a uma escola que às vezes mal tem um telhado, né, que acontece muito no norte do país. É um país onde o ponto de partida é extremamente desigual. E aí, olhando a consequência, como trouxe muito bem aqui o Alexis, as cotas fazem isso, vão fazer avaliação de 10 em 10 anos. Mas olhando a causa, ninguém está tentando resolver absolutamente nada disso, né, Juliana? Vamos falar sobre a causa, então, porque eu acho que é inegável que as cotas têm um resultado positivo, né? Nós temos 55% da sociedade brasileira, segundo o IBGE, composta de pretos e pardos, né, que é a classificação que o IBGE usa, e os pretos e pardos são minoria nas universidades, são minoria na magistratura, são minoria nos espaços de poder, nas câmaras, nas assembleias, no Senado Federal, são minoria nos ministérios, são minoria entre os médicos, entre os advogados, entre os jornalistas, entre as profissões mais bem remuneradas. Então, é inegável que as cotas são um elemento que reequilibra um pouco esse desequilíbrio que a gente vê na sociedade. Então, não tenho dúvida de que é uma política importante, que tem sido exitosa e, claro, que eu estou de acordo que não é a política que vai resolver o problema do racismo no Brasil, né? Que nós precisamos combater esse problema também investindo mais em educação. Só que, aí que entra o problema, Lu, não dá para falar que a gente tem que cuidar da base, não dá para falar que a gente tem que ter boas escolas que permitam que todos, independente da sua origem social, possam competir no mundo em condições de igualdade, se a gente não viabiliza essas condições.
Não dá para falar de investimento em educação se eu apoio o teto de gastos, por exemplo, que congelou o investimento em saúde e educação por 20 anos. Não dá para dizer que eu apoio o fortalecimento da educação de base se eu defendo ajuste fiscal, sucessivos cortes na saúde, na educação, congelamento de salários. Você sabe, Lu, que cada 1 ponto percentual na taxa de juros que o Banco Central cobra, com essa política que é defendida por alguns aqui, de taxas de juros estratosféricas, que além de impactar a produção, que além de impactar o preço do crédito para os mais pobres, para além de impactar os investimentos produtivos, drena 50 bilhões de reais por ano. 50 bilhões a cada 1%, aliás, por mês, a cada 1% de taxa de juros. Então, se a gente quer realmente valorizar a educação de base, se a gente quer creches bem equipadas, se a gente quer escolas modernas, a gente tem que valorizar professor, a gente tem que ampliar sim os investimentos públicos, não dá para ter austericídio. Defender austericídio, defender que não pode gastar, defender o garrote no mercado, no pescoço do governo e depois dizer que tem que valorizar a educação, é um discurso contraditório. É a mesma coisa, Lu, que dizer que você é contra o aquecimento global, mas defender a exploração do petróleo na margem equatorial brasileira, na foz do Rio Amazonas. Ou é uma coisa ou é outra. Ou a gente defende educação de qualidade com investimento pesado, ou a gente defende austeridade fiscal, taxas de juros estratosféricas e teto de gastos.